segundo vídeo do segundo capítulo. Vamos lá, falar sobre o pensamento. A gente estava falando um pouquinho sobre o pensamento influenciar o nosso destino, porque tudo se cria antes no pensamento. São formas vivas que depois vocês vão ver com detalhes, mas de acordo com o nosso costume de emitir uma frequência boa ou mais carregada pela forma como a gente reage às pessoas, ao mundo, aos acontecimentos. Então a gente, se tiver bastante na superfície, bastante suscetível, né? Bastante irritadiço então com o que acontece e não tiver aquele controle de voltar para o centro, a gente vai emitir uma energia muito carregada que vai nos influenciar o todo. E é nessa parte aqui que a gente fala, né, sobre os nossos pensamentos afetam e mudam o comportamento de pessoas de forma individual e coletiva. Então, muito cuidado com aquilo que a gente está cultivando. Não é só as plantas que a gente planta, o jardim que a gente tem, mas os pensamentos, porque tudo começa aqui dentro, né? Então, e você fala assim, mas como que eu vou mudar se o mundo parece que não está me favorecendo, se eu tenho uma luta diária, uma labuta, se eu tenho problemas para estar interagindo com todo mundo. Então, depende muito do nosso nível de consciência, porque enquanto a gente estiver como vítima, a gente não vai entender que o poder de mudança das situações está dentro da gente. A gente entrega o nosso poder para o outro e está guerreando constantemente. A gente está recebendo algo e está guerreando de volta. Aí você pode falar, mas Carla, as pessoas não mudam. Elas mudam sim de acordo com as energias e vibrações que a gente emite. Mas ainda que eu esteja recebendo certos dardos do meio em que eu estou vivenciando e não sei aonde foi que o meu comportamento deu início para que eu recebesse certas coisas, mas ainda que eu esteja nesse meio, o que importa é a minha reação a ele. Nem sempre eu vou conseguir entender a causa, mas qual é a reação que eu tenho? Se eu consigo entender que aquilo que me chega não é necessariamente contra mim, mas é uma resposta do outro ao meio que ele vive, então eu saio de ser aquele interlocutor que tem que estar sempre devolvendo, até porque isso não é um ato inteligente. Então, mesmo que eu não tenha de início um controle emocional tão grande, se eu começar a refletir mais antes de agir, silenciar e treinar essa resposta padrão do silêncio e não responder de forma pronta e tão rápida, eu vou ter muito mais energia mental e emocional que vai me auxiliar, então, a saber como me colocar, porque eu vou ter respostas mais inteligentes, mais condizentes com o futuro que eu quero. Então, vamos lá. O que isso significa a respeito do mundo que eu estou interagindo? Que eu começo a entender que eu tenho uma responsabilidade. Mas você fala, gente, mas como é que pode? Muitas vezes eu tô quieta, em silêncio, e os pensamentos vêm, e parece que eles têm vida própria, cara. E você fala um monte de coisa bonita, mas como é que se coloca em ação? Porque a pessoa fez alguma coisa e é tão automático, aquela cascata de pensamentos que eu tenho, e eu não consigo fazer o que você fala. Por mais que eu queira, que eu acho bonito, não consigo. Então tá, então vamos lá. Verdadeiramente, você não vai conseguir, a princípio, mudar os paradigmas que você tem por uma simples volição, por uma vontade. Mas essa vontade, se ela for real, porque você notar a conveniência de entender aquilo que se pensa e mudar um pouquinho isso, eu vou te dar uma dica de ouro. Você tem que praticar o silêncio e o distanciamento das emoções, porque a reação, ela não vem pura e simplesmente com uma informação intelectual, mas ela vem carregada com a emoção que desperta um costume seu, que criou já toda uma forma de resposta. Tanto o teu organismo, quanto as formas de pensamento, quanto a tua aura, quanto a tua energia, elas estão condicionadas a reproduzir mais do mesmo. Para sair desse círculo vicioso, a única forma que você tem é ter conhecimento e entender a conveniência disso e se colocar no silêncio. Por quê? Para se desidentificar das emoções carregadas que te dominam. Porque pensa, mesmo aquelas formas, você fala assim, formas, pensamentos, porque de tanto pensar alguma coisa, eu vitalizei,
verdadeiras formas de pensamento. E essas formas vão começar a me atormentar, vão ter uma vida própria e vão me pensar. Então não sou eu que penso meus pensamentos o tempo todo, mas a partir do momento que eu vitalizei os pensamentos, eles vão pensar quem eu sou e vão dar respostas padrão, ainda que pareça uma loucura, isso é mais pura realidade. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Aí como é que eu saio disso? Eu fico no silêncio, eu estou sendo atormentada por formas de pensamentos, muitas que às vezes eu acho que são fantasmas, são na verdade, fantasmas das minhas próprias criações, que não tem uma alma por si só, mas tem uma vida da vitalidade que eu imprimi como criadora, co-criadora do universo que eu sou. Então eu vejo aquelas formas de pensamento, elas tentam me tirar do eixo, eu fico no silêncio, encontro o observador em mim e assisto. E depois, quando eu não estou no silêncio, quando me vem um pensamento e uma emoção forte como reação, eu só assisto e aprendo a ficar no silêncio e não entro nela. Se eu entrei por alguns segundos, eu retomo. Isso é viver com consciência. Isso que é a prática da consciência que se inicia. Quanto mais nós praticarmos, mais nós vamos começando a ganhar algo que é o controle, mas um controle que ele vai se tornando tão natural, que depois de um tempo ele vira maestria. Então é muito importante que a gente tenha esse controle, que a gente tenha atenção, né? Vigiar e orar é o que significa isso, que a gente está consciente e quando a gente não consegue sozinho, a gente manda uma oração por o alto, mas você nem precisa fazer isso, ainda que seja muito importante a gente rezar, mas a questão é o silêncio e se centrar no silêncio, observar tudo, ficar no observador. E é a meditação, então, de forma como você pode fazer estática ou até em movimento físico, mas aproveitar certos movimentos que são mecânicos para que você consiga estar no observador. Quanto mais tempo você fizer isso, mais controle você vai assumir sobre os seus pensamentos e vai desvitalizar aqueles que não são favoráveis à sua evolução, nem de quem te cerca. Então vamos continuar aqui, mas a dica foi dada. Se você gostou da dica, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda o canal a crescer, isso ajuda eu e você a ter mais conteúdos que sejam edificantes. Vamos lá, vamos continuar. Quanto maior o conhecimento, maior a possibilidade de escolhas. Então olha só, antes que vocês digam assim, cala como você é chata. Aí tem gente que vai achar, você é chato, você é legal, não sei, né? Mas tudo bem, vai estar aqui quem gosta do conteúdo, não tem problema nenhum, eu não vou conseguir agradar todo mundo, né? Se eu tentar fazer isso, eu vou me estatelar, né? Então vai ter de tudo, de um tudo. Vai ter gente que gosta, vai ter que não. Mas por que eu tô falando isso? Porque verdadeiramente parece puxão de orelha, eu dou várias vezes, mas quando eu faço isso, eu antes dou esse puxão de orelha em mim, porque não esqueçam que eu sou um ser humano como todo mundo, estou aqui encarnada, tudo que eu acho que tem sentido, que traz uma possibilidade de evolução, de crescimento, é porque antes eu interesso que isso faça parte do meu repertório, para que eu possa sempre estar me reestruturando de uma forma benéfica para mim e para quem me cerca, e quero compartilhar com vocês esse conhecimento. Mas então eu tenho que dar essas dicas para todo mundo, né? Porque eu tenho que aprender para mim antes, passar para vocês. E aí a gente fala sobre liberdade, porque um dos valores que me é mais caro, e tenho certeza que para você também, é a liberdade, possibilidade de escolha. Quando a gente tem controle, quando a gente tem conhecimento é tudo, conhecimento é conquista, mas não é o puro conhecimento, é o conhecimento que se coloca em prática e primeiramente dentro de você, tomando as atitudes para se melhorar, porque quando você consegue exercer aquilo que o conhecimento te trouxe como autocontrole, você tem respostas mais favoráveis no meio, você tem domínio muito mais sobre as situações, porque não é dominando o outro, é dominando a si mesmo, é dominando as suas reações e atraindo situações de acordo com o novo eu que você se tornou. E aí você consegue planejar em situações mais favoráveis, de uma forma mais simples e mais rápida, e o universo te responde mais rápido também, entende? Vamos lá, tem uma amiga minha que fala entende várias vezes, né, Ângela? Não sei se você tá assistindo isso ou não, e eu tô falando entende. Vou falar outra coisa agora, só para você não falar que eu tô copiando você. Vamos lá. Bom, pilares de crescimento espiritual.
É um conhecimento e um código moral bom. Porque aquilo que você faz de ruim vai voltar necessariamente para você mais cedo ou mais tarde. Então você tem que saber que qual a responsabilidade e qual a forma como esse universo funciona. Porque imagina que você começa a semear o mal. É o tipo de atitude que traz o mal-estar para quem te cerca. Aí você fala, bom, mas o outro estando de cara fechada para mim e coisa e tal, é sempre culpa minha? Não, muitas vezes não é. Muitas vezes o outro é mimado, né? E acha que você tem a obrigação de fazer as coisas por ele. E falar não, muitas vezes, é muito mais benéfico do que falar sim. Porque imagina que estamos todos, né, precisando nos desenvolver, precisando atingir diversas coisas. E aí, você vai ver isso principalmente na síndrome da pessoa boazinha ou da outra que explora que ela quer boazinha, né? Então ela faz tudo pelos outros. E ela tira a oportunidade do outro de fazer por si mesmo. Quando isso acontece, o outro fica mimado e mal acostumado. Quando você fala não, o outro vem, além de você ficar sobrecarregado, o outro vem em cima de você e vira a cara. E várias pessoas viram por quê? Porque você passou a ter obrigação de fazer pelo outro. Nunca faça nada por ninguém, faça por você e ajude, né? Ensinando o outro a pescar. Se ele não quiser, tudo bem. Se você tiver algo que você vai dividir com o outro, maravilha, mas não crie dependência no outro. Por quê? Porque o outro tem que pescar por si mesmo, senão você tira a possibilidade dele de fazer isso. Então, recado dado, né? Isso aí, ó, isso eu já tô lembrando até o que eu falei sobre a questão do serviço a si mesmo e do serviço ao outro, né? Quando ele é conveniente ou quando ele não é. Mas eu não vou entrar agora nessa seara, não. Foi só uma lembrança mesmo, porque eu acho que o meio termo é o ideal de todas as coisas. É você entender que você tem que se doar, que você pode fazer isso, mas na medida que você não tire do outro a possibilidade dele fazer as coisas. E aí você decide, primeiro estrutura a sua vida, para depois você poder auxiliar quem te cerca. Porque se você não fizer isso, você vai estar sempre muito prejudicado. E você fala, nossa, mas parece que não é o princípio cristão. Eu acho sim que mas cada um é cada um, né? E a gente não pode achar que as pessoas têm que parar de fazer tudo e todas as coisas para estar sempre voltado para quem está ao redor e não está suprindo as necessidades que tem. Porque senão você vai culpar os outros, você vai estar sendo só o bonzinho. Se você estiver muito feliz com aquilo, se você tiver um nível, né, de compreensão do mundo, que você já veio como missionário, maravilha, maravilha. Porque você já tem uma possibilidade de fazer isso. Porque você nem questiona, é tão natural seu que você vai e faz. Então não é que tá errado, tá certíssimo, né? Quem dera eu fosse já uma missionária, mas eu tenho diversas questões outras para atender, então eu pego o caminho do meio, faço por mim e faço pelo outro como consequência de um transbordamento daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso. Se eu não puder, eu falo não, se eu puder, eu falo sim. Sim é sim, não é não. Sermos claros, entendermos o que fazemos e por que fazemos. Não para aparecer, não para ser o ego, não para contentar os outros por uma exposição do ego e uma falta de verdade. Porque se você ficar fazendo as coisas também só pelo ego, sem verdade nenhuma, isso não vai te valer de nada, porque você não sente. Então faça aquilo que você sente de acordo com a sua abertura, de acordo com a sua possibilidade. Conforme a gente vai tendo mais domínio e maestria, a gente vai querer se doar mais e a gente vai conseguir equilibrar mais todas as coisas e ter uma percepção alargada. Então, faça as coisas de acordo com o seu coração, se estruture primeiro para saber onde você ande, compartilhe sim, mas saiba aonde você está e não faça nada para pura e simplesmente mostrar para o outro, mas porque você já é aquilo, porque você já está ali nessa possibilidade. Então, a verdade, a transparência de cada ser e a possibilidade como integração daquilo que se é e não como demonstração, como uma exteriorização do ego. Só isso que eu falo. Então, você concordou comigo? Põe like. Você não concordou? Não vai dar dislike porque não tem mais. Mas enfim, vamos continuar aqui.
O pensamento aliado ao livre-arbítrio constitui instrumento para a evolução. Então, olha que interessante, eu vou pensar, né, e planejar as coisas de acordo com a liberdade que eu tenho. Quanto mais eu tenho esse equilíbrio, mais eu consigo planejar as coisas, mais eu estou consciente para fazê-lo, para ter decisão de escolha, para manter um pensamento e para ter essa liberdade de criação e manifestação. Quanto maior o conhecimento, então, maior a possibilidade de escolhas, que é o que a gente estava dizendo. Ter a liberdade de agir e responsabilidade pelos atos. O grande problema é que muita gente não gosta de agir porque não quer ter a responsabilidade correlata. Porque cada coisa que você faz, você vai ter a responsabilidade que surge de tudo que você fez, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, co-criar é ter responsabilidade. Mas eu te digo uma coisa, é muito melhor que a gente tenha consciência e possa co-criar de forma consciente, porque você queira ou não, de forma inconsciente, a gente está criando o tempo todo. E muito pior que a gente esteja inconsciente, dormindo, só reagindo aos fatos, pessoas e acontecimentos, e só semeando e colhendo coisas muito ruins. Por quê? Porque de repente você se desequilibra, você briga com fulano, com cicrano, e está sempre ali, sem ter energia para concretizar coisas novas, e num ciclo de raiva e de, sei lá, qualquer coisa que o valha, né? Então, vem por aí a gente ter essa tranquilidade e a gente sim poder criar de forma consciente. Pilares de crescimento do espírito é igual conhecimento e código moral. Aí você fala assim, ai, mas será que eu preciso crescer? Não é só eu acordar do lado de lá? Bom, você tá aqui. Como as coisas todas funcionam, eu não sei. Só sei que pra gente sair da roda de Sansara, a gente vai ter que ter esclarecimento, né? Ter que ter esclarecimento é praticar a meditação, ter um controle adequado, até que ele vire naturalidade dos atos, até que a gente não embarque em emoções descoordenadas. Vamos fazer a nossa parte, não ficar olhando muito para frente, a gente vai, olha para fora, para trás e volta, né? Então fica assim, andando em equilíbrio, em adequação e fazendo o melhor que a gente pode para a gente e para quem nos cerca. O amor e respeito lhe dá o equilíbrio. Então, gente, quando eu amo as pessoas também não significa dizer assim, como eu falei lá atrás, para todas as coisas, mas o amor é um simples ato de olhar com respeito para cada um que está ao nosso redor, não achar que o outro é inferior, não achar que o outro é superior também. Às vezes ele pode estar numa posição privilegiada, ele pode ter muito mais maestria que você, ou ele pode ter muito menos do que você, né? E aí eu tenho que dar para os outros a maestria que o outro não tem. Eu posso ensinar, mas não significa que o outro queira aprender, né? Então eu vou fazendo para mim e ao mesmo tempo que eu faço para mim, eu tento passar para os outros aquilo que eu estou aprendendo, não é? O adequado, o ideal, eu estou fazendo algo, quanto mais eu cresço, mais eu posso proporcionar para quem está ao meu redor. Então isso que é importante que a gente tenha em mente. Como que a gente faz, como que a gente se auxilia, como que a gente auxilia quem está ao redor. O amor e o respeito, no fim das contas, vão lhe dar equilíbrio, vão trazer equilíbrio. Por quê? Porque eu sempre estou respeitando a criação. Eu sempre estou entendendo aquilo que é fonte do espírito. A vida é fonte, é resultado da grande vida, né? A vida em geral. Então eu respeito a vida que nos cerca. Eu respeito, eu tento entender que são níveis de consciência diferentes. A prática da meditação constante e uma busca bem forte que eu tive lá atrás fez com que eu entendesse com o coração e uma forma de compreensão diferente. Sentindo, né, como se eu estivesse presente em todos os lugares, longe da personalidade, mas da vida que me anima. Então foi essa identificação temporária que durou, né, teve uns ápices, uns picos, e depois eu fiquei por um mês vivendo nisso e depois cessou, porque eu acho que eu não consegui sustentar, né? Então, mas trouxe uma compreensão que me possibilita, então, dizer com toda segurança que somos irmãos de fato e entender o que os santos sentem. Não que eu esteja sentindo isso o tempo todo, porque eu não estou, mas entendi como isso é possível, né? Quando você não vê essa distinção entre você e o outro, mas parte sua experienciando em lugares diferentes, em corpos diferentes, trazendo experiências diferentes.
Vamos lá. Através. Foi uma coisa profunda, né? Depois vai uma coisa mais rasa. Mas é essa experiência que a gente tem e lugar de onde podemos falar, né? E aí depois você volta pro texto e dá continuidade, que desculpa essa quebra, mas faz parte. Através dos neurônios cerebrais e das suas conexões eletroquímicas, o espírito está sempre enviando mensagens de variado teor a todos os setores do envoltório físico pelo qual se manifesta. Tudo é registrado no corpo mental. Então, isso faz parte daquele movimento que eu disse, que vem do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. E agora eu vou contar uma historinha para vocês. Senta que lá vem história. Telepatia. O que é? Comunicação mental entre pessoas encarnadas e desencarnadas. Long time ago, túnel do tempo, né? Foi o meu primeiro amor. Então, eu era bem novinha, eu tinha 15 anos. Fui fazer uma viagem para Disney com os meus pais. E aí eu fazia inglês pela Wizard. Meu inglês era bem ruinzinho na época. Acho que eu não fazia ainda não, acho que eu comecei a fazer depois. Tinha feito tudo quanto escola de inglês, né, que a gente faz, né, Wizard, FISC, CCAA, né, e antes de viajar eu até fiz, sim, a Wizard, e ela foi muito boa, porque ela era voltada para conversação, aquilo deu um booster, assim, mas eu, então, tinha o inglês ainda bem ruim. E eu tinha 15 anos e eu estava na Disney com os meus pais, que foi aquela viagem que a gente fazia de 15 anos, ou a festa, no meu caso foi a viagem. E eu tava tendo o Big Parade, que era o grande desfile na Disney, e o meu pai, com a excursão da CVC, a gente com aquelas roupinhas feias, aquelas roupinhas que usava, assim. E aí eu tava com os amiguinhos que tinha feito lá, que era toda a molecada que tava lá. E de repente tinha uma amiga minha que falava, né, uma amiguinha, né, falava bem inglês, e eu bati o olho num americano que tinha 13 anos e eu 15, e a gente se perdeu do grupo. Tava eu, essa amiguinha, e acontecendo o desfile, e a gente tinha perdido do grupo de forma momentânea. E a gente tava no castelo da Disney e eu conheci o Brian, né? E foi muito interessante, porque a gente olhou para o outro e a gente teve um reconhecimento. E aí a gente porque queria falar um com o outro. E aí foi muito legal. Foi muito legal. Depois eu vou contar essa história mais pra frente, mas eu vou só colocar os pontos aqui mais importantes para você. São algumas histórias que a gente tem, não quero me perder contando tanto, mas é que é tão bonita. Porque eu sei que a nossa conversa, ela foi toda pela tradução dessa amiga, e a gente trocou o telefone do hotel, né, trocou o contato, e todas as vezes que a gente queria se encontrar, a gente era muito criança, muito bobo, então, tipo assim, vamos se encontrar no McDonald's, só que a gente não entendia que tinha vários, então um ia para um, o outro ia para o outro. Vamos se encontrar no Studios. Eu fui para MGM, ele foi para Universal Studios. Aí eu sei que era difícil de se encontrar, até que a gente conseguiu se encontrar. E eu fui fazer intercâmbio 2 anos depois por conta disso, porque a gente se falava por carta e a gente era apaixonado, né? Para mim era um reconhecimento que depois se provou que era verdade, reconhecimento até de outra vida. Gente, a gente não tá junto, ele teve um problema de saúde, ele morreu e aconteceu muita coisa entre meios. Mas o que eu quero dizer é que quando eu fui fazer intercâmbio, e eu fui fazer intercâmbio por causa dele, a gente morava em lugares distantes do país, dos Estados Unidos. Eu morava na Califórnia, ele morava em Amherst, Massachusetts. Isso entra até uma coisa com relação a desejo muito forte, porque eu passei no intercâmbio da AFS, American Field Service, mas eu era muito tímida. E para eu passar nesse intercâmbio, eu estava concorrendo com muita gente. Meu pai deixou fazer isso porque ele sabia que eu não ia passar, mas eu passei, que eu queria muito. Era um desejo real, né? E assim, o merecimento que eu acreditava que eu tinha. Só que eu entendia, eu pensava na minha mente, pela educação que eu tive, que eu não podia atrelar essa viagem, esse intercâmbio cultural a uma única pessoa. Então eu tinha que também aproveitar de outras formas. Isso foi tão forte, que eu consegui ter a possibilidade de morar numa casa em que minha host mother, trabalhava para a American Airlines, então eu viajava de avião de graça. Mas eu estava no lado do país, que eu estava na Califórnia, né, Oceano Pacífico ali, né, eu não estava na praia, mas eu estava daquele lado, e ele estava do lado oposto do país.
que ele morava em Amherst, Massachusetts. Então ele estava perto do Oceano Atlântico, na Nova Inglaterra. Então, só que a gente conseguiu namorar, ou porque a mãe dele, eles foram atravessar o país para me encontrar, ou porque eu ia de avião para encontrá-lo. E a primeira vez que a gente se encontrou e se separou depois, a nossa ligação era tão forte, que a tristeza era muito grande, né? E aí o que aconteceu? Eu estava no avião, né, indo embora, e eu fechei os olhos. E nisso que eu fechei os olhos, mentalmente, né, eu fiz um relaxamento, eu fui até ele no mental. E aí eu falei para ele assim: não chora, não fica triste pela distância que separa a gente, porque é muito maior o amor que une a gente do que essa distância. E nisso que eu falei isso, eu vi ele chorando, né? E simplesmente falei isso no mental. E o avião parou para fazer uma escala. Quando ele parou para fazer uma escala, eu consegui ligar para ele. E quando ele atendeu o telefone, ele falou assim: Carla, será que eu enlouqueci? Aí eu falei: por quê? Você me ouviu? Ele falou: ouvi, eu estava chorando na cama. E eu ouvi você falar. Ele repetiu as palavras do que eu havia dito para ele, né? Exatas mesmas palavras do que eu havia dito para ele. Aí eu comecei a sorrir e essa experiência foi muito forte, porque eu entendi que o que une a gente é o amor, né? Independente da distância, do tempo, da vida na matéria. Tudo bem que a gente estava os dois vivos ainda na época. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, Estados Unidos não, desculpa, eu estava nos Estados Unidos. Quando eu cheguei na Califórnia, com a minha host family, onde eu morava, lá nos Estados Unidos, eu estava conversando com a minha mãe no telefone, né? Naquela época não era celular, era telefone fixo. E aí, de repente, eu tive que abaixar o telefone aqui, porque eu ouvia a voz da minha mãe, e eu tive que parar. E eu vi do Brian ao mesmo tempo, sem estar falando com ele. Então, eu ouvi, em nítido bom som, ele conversando comigo. E ele estava fazendo a mesma coisa que eu fiz. Então, a gente conseguia ter telepatia e era instantânea. Nos dias que se seguiram, a gente não ouvia mais a voz um do outro, mas a gente tinha consciência do que estava acontecendo com o outro. A gente tinha imagens mentais. Então, a gente tinha o entrelaçamento quântico. A gente tinha a adolescência, que era a paixão mais forte, né? E a gente tinha essa sensibilidade que fazia com que a gente estivesse constantemente ligado com o outro. Então, essa foi a minha história de telepatia, para dizer para vocês, para terminar esse vídeo por hoje, para que vocês sempre mantenham essa consciência de que a vida na matéria é temporária, de que o amor ele é muito mais forte, ainda que o amor romântico ele possa durar por um período ou não, porque depois teve outros períodos que a gente voltou a se falar, mas quando ele estava precisando. A gente não necessariamente precisa ficar com as pessoas que a gente tem essa ligação tão forte, depende muito do crescimento que a gente vai ter, da evolução das conquistas. O amor pode acontecer outras vezes, mas essa intensidade é pela a sensibilidade e histórias que provavelmente conjuntamente se desenvolveu com o outro, né? E é isso, espero que essa história tenha alegrado o coração de vocês. Confiem no amor, né? Quando eu digo no amor dentro de vocês, nesse sentimento, saiba que as pessoas estão ainda, e nós também estamos, né, em momentos de conquistas, de aprendizado e muitas vezes com os motivos errados ou até por crescimento, que a gente não fica junto com certas pessoas, fica com outras, mas nunca desacreditem nessa possibilidade. E a gente tem que saber também conceituar o que é amor, o que é paixão, o que é possibilidade de viver esse amor de formas diferentes, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau, bye bye, fui.